Aula sobre diferença de potencial, DDP ou tensão. A diferença de potencial ou tensão é a energia fornecida para cada unidade de carga poder fluir no fio. Olha a sigla DDP. O primeiro D quer dizer diferença. O segundo D, e o P quer dizer potencial. Primeiro, vamos entender a palavra potencial. Potencial é a energia que cada carga tem num determinado ponto. Então, vamos olhar aqui na figura, que nós temos à direita aqui em cima. Nós temos uma pilha cujos polos são A positivo, B negativo. E aqui embaixo, as cargas fluindo no fio. Para que as cargas fluam no fio, precisa ter energia. Por exemplo, se você não liga o seu aparelho na tomada, esse aparelho não vai receber energia, as cargas não terão energia para fluir no fio e seu aparelho não irá funcionar. Ou, se você tem um aparelho que funciona com pilha, se não tiver a pilha, ele não irá funcionar, porque a pilha vai transformar a energia química em energia elétrica. No caso da tomada, é a energia da termoelétrica ou da hidrelétrica ou da energia nuclear sendo transformadas em energia elétrica. Portanto, os elétrons precisam de energia para fluir no fio. Então, para estabelecer uma corrente elétrica, precisa de energia. No caso aqui, o exemplo é da pilha. Então, energia química sendo transformada em elétrica. Então, esse polo positivo é o polo que tem maior energia. E o polo negativo é o que tem menor energia. Então, os elétrons fluem do polo positivo para o polo negativo. Quer dizer, eles vão fluir do polo de maior energia para o polo de menor energia, formando então, estabelecendo a corrente elétrica. Você pode usar então DDP ou tensão. Os dois significam a mesma grandeza, a energia fornecida para cada unidade de carga fluir no fio. Como calcular essa tensão ou DDP? Como as cargas vão de um maior potencial, polo positivo, para o menor potencial, polo negativo, vai haver um deslocamento das cargas. Então, para ocorrer esse deslocamento, tem que ter uma força elétrica. Portanto, vai ocorrer um trabalho realizado sobre as cargas. Você lembra em mecânica que trabalho é força vezes deslocamento? Aqui também em eletricidade. Só que a força é força elétrica deslocando essas cargas do potencial maior, polo positivo, para o potencial menor, polo negativo. Por isso que a gente diz diferença de potencial, porque os potenciais são diferentes. Muito bem. Então, tensão ou DDP vai ser usada a letra U, é igual ao trabalho realizado sobre as cargas, a letra tal, para cada unidade de carga. Então, sobre que é carga elétrica. Então, vai ficar U igual a tal sobre que, onde U é a tensão ou DDP, cuja unidade no sistema internacional é o volt. O tal quer dizer trabalho, que a gente já estudou em mecânica, cuja unidade no sistema internacional é o joule. E Q é a carga elétrica, que a gente já estudou também, que é em Coulomb. A unidade de diferença de potencial, DDP ou tensão, o volt, foi uma homenagem ao físico italiano Alessandro Volta,
que nasceu em 1745 e morreu em 1827. Ele foi o inventor da pilha elétrica. Então, o sobrenome dele, Volta, originou a unidade de medida de tensão, ou DDP, volts, letra V maiúscula. E o aparelho que mede a tensão é chamado de voltímetro. Exemplos de aplicação. As pilhas comuns, elas têm 1,5 volt de tensão ou DDP. Mas o que significa isso? Isso significa que quando os elétrons percorrem a pilha, cada unidade de carga, 1 coulomb, ganha 1,5 joules de energia. Baterias de carro. As baterias de carro têm uma tensão ou DDP de 12 volts. Isso significa que cada 1 coulomb de carga que atravessa essa bateria ganha 12 joules de energia. Tomadas cuja tensão é de 110 volts, cada 1 coulomb de carga que atravessa essa tensão de 110 volts ganha 110 joules de energia. Quando a tomada tem uma tensão de 220 volts, significa o quê? Que cada 1 coulomb de carga que atravessa essa tomada ganha 220 joules de energia. Valeu, pessoal! Agora nós temos um exemplo. Uma partícula eletrizada com carga igual a 3 microcoulombs é colocada em repouso num ponto A e, num dado intervalo de tempo, ela se desloca para um ponto B. Sabendo que a DDP, ou diferença de potencial entre os pontos A e B, é tensão U igual a 40 volts, determine o trabalho realizado pela força elétrica sobre a partícula. Muito bem, agora que nós já lemos o texto, vamos tirar os dados. Quando ele fala que a carga é Q é igual a 3 microcoulombs, lembrando que o micro vale 10 a menos 6. A tensão U é igual a 40 volts. Então, vamos aqui usar a fórmula que nós aprendemos da tensão ou DDP, diferença de potencial, onde tensão U é igual ao trabalho ou energia por unidade de carga, ou seja, dividido por Q, que é a carga elétrica. Então, no lugar da letra U, que é tensão, nós vamos substituir o número 40 volts. O tal representa o trabalho, que é a pergunta. Portanto, nós vamos copiar. E no lugar da carga elétrica, nós vamos substituir o valor, que é 3 microcoulombs, ou seja, 3 vezes 10 a menos 6. A grandeza que a gente quer descobrir é o tal, que é o trabalho. Então, ele vai ficar isolado, sozinho aqui desse lado. Portanto, o 3 vezes 10 a menos 6, que está dividindo, vai subir, invertendo a operação, ou seja, vai multiplicar. Passa lá em cima, multiplicando. Portanto, vai ficar 40 vezes 3 vezes 10 a menos 6, que é igual a trabalho. Veja que a grandeza que a gente quer saber, que é o trabalho ou energia, já está isolado. Agora, vamos fazer a operação da multiplicação. 40 vezes 3, 120. E copia a potência. Agora que a gente já resolveu, nós vamos desinverter, ou seja, o tal vai ficar do lado esquerdo e o número do lado direito. Porém, quando a gente tem notação científica, nós devemos deixar a vírgula na unidade, ou seja, depois do 1. Portanto, a vírgula se encontra aqui no final do número. E então, o que nós vamos fazer?
nós vamos pegar essa vírgula que está no final e vamos levá-la até o número 1. Para isso, nós vamos andar 2 casas para a esquerda. E para compensar, então, a gente vai aumentar 2 aqui no expoente. Então, é o inverso. Se eu diminuo 2 casas, eu aumento 2 no expoente. Portanto, aqui vai ficar 1,2. E aqui no expoente, que era menos 6 mais 2, fica menos 4. Agora, a unidade de trabalho. A unidade de trabalho ou energia é joule. Portanto, o trabalho realizado para deslocar as cargas de um ponto A para um ponto B vale 1,2 vezes 10 a menos 4 joules. Valeu, pessoal! Nossa aula chegou ao fim. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no meu canal do YouTube. Valeu, pessoal! Até a próxima!